Esse é um dos vídeos mais especiais que eu tenho certeza que vocês vão adorar e eu também tô aqui radiante de poder distribuir informações e conteúdos sobre algo que mudou a minha vida, que é de fato ter uma rotina muito mais leve e produtiva e, claro, por consequência, lucrativa. De longe, uma das maiores realizações que o empreendedorismo digital me proporcionou, ter tempo de qualidade para mim, de fato. Desde os meus 14 anos de idade, eu comecei a trabalhar fora, no CLT. Então eu fiz 15 anos no meu primeiro trabalho de carteira assinada. Então desde lá do comecinho eu sempre tive essa responsabilidade. E eu vivi muitas e muitas fases de ter que ficar tempos e tempos na rua, né? Às vezes levando marmita, por exemplo, andando de ônibus para cima e para baixo, pegando chuva, faça sol. E eu sei realmente como é uma realidade muito difícil de você lidar e você principalmente se manter são, porque chega uma hora que realmente existe uma exaustão. Então eu entendo, tá? Eu entendo realmente como é ter um trabalho que te toma muito do seu tempo, que te drena a sua energia, que não te leva pra frente. Então durante muito tempo eu vivi isso, teve uma fase inclusive que eu acordava às 5 horas da manhã, eu ia pra academia às 6, eu saía da academia, pegava um ônibus, ia lá pro meu trabalho, tomava banho na academia inclusive, ia pro trabalho, trabalhava do trabalho, eu ia pra um estágio não remunerado, não ganhava nada, era obrigatório pela faculdade, depois ia pra faculdade, enfim, tudo isso eu saía de casa então em teoria 6 da manhã e voltava 11. Eu simplesmente pisava em casa pra dormir durante a semana, era um caos. E me manter sã e começar a empreender no meio dessa turbulência toda foi um desafio. Mas eu quero compartilhar com você nesse vídeo como que eu de fato desenvolvi uma rotina muito mais leve e produtiva. Até hoje mesmo, como empreendedora do digital, eu posso te dizer, muitas que trabalham com a internet, elas também começam a se atolar de demandas, também começam a ter muita coisa para conciliar, muita responsabilidade, muito trabalho, e elas não se priorizam. Você se identifica com isso? Não encaixam um tempinho horas para você dentro da própria agenda. E eu já vivi uma realidade como essa também no meu começo. Trabalhava muito tempo e eu não conseguia ter simplesmente hábitos. É uma coisa que você fica se indagando, como assim você não tem tempo para ir pra academia? Pois é. Mas eu quero compartilhar aqui com você a solução, o que eu fiz para mudar essa realidade. Muitas de vocês me pedem esse tema, por isso que eu trouxe em vídeo aqui pro YouTube. Me pedem muito lá no Instagram, porque de fato é algo que eu compartilho muito hoje em dia. Então bora nessa? Quero primeiro dar um crédito, enfatizar uma coisa muito importante aqui, que tudo isso que eu vou compartilhar com você mudou muito na minha realidade a partir de muitos estudos, mas um deles me chamou muita atenção, que é o que eu ainda estou, inclusive, revendo, que é Hábitos Atômicos, uma leitura maravilhosa, um livro de James Clear, e eu tô indicando pra todo mundo mesmo, tá fazendo muito sentido pra mim, e é lá que eu aprendi muita coisa que eu vou ensinar pra você. E pra ficar de uma forma muito didática esse nosso vídeo, ao invés de eu só explicar o que você tem que fazer, primeiro eu quero te esmiuçar um pouquinho como é a rotina, pra você imaginar ela, a arquitetura de como ela funciona, e você inclusive se inspirar se você quiser, se achar necessário, e aí a partir dali a gente entende e eu vou te mostrar o que é que foi feito, tá bom? Então começando pela rotina de empresário em si. Como que é a minha rotina com a minha empresa, na parte de gestão e tudo que realmente rege o nosso negócio hoje, por exemplo. Eu divido prioridades por dias. Então, na segunda-feira, por exemplo, é o dia de gestão oficialmente. É o dia que eu me reúno com a minha equipe, é o dia que, por exemplo, às 11 da manhã, a gente reúne todos os nossos 3 colaboradores para a gente poder ter aquele momento de, início de semana, compartilhar os projetos, como é que vai ser as atividades, enfim. E eu estou sempre presente porque eu faço questão. Não precisaria, mas eu faço questão. E você já vai entender que isso tem muito a ver com ser uma boa líder, ter presença, estar ali, sabe, fazendo aquela troca. Depois eu tenho reunião, por exemplo, de financeiro, e não é sempre, mas a gente tem reunião financeira, a gente tem reunião com o nosso gestor de estratégia, gestor de tráfego, enfim, reuniões de gestão dos setores para dar andamento com os projetos. Eu separo segunda-feira para isso. E também um processo de criação. Eu, como gestora da minha marca, também tenho esse papel, essa skill. Na segunda-feira eu gosto de trazer processos de criações. Muito por conta também de como é o meu final de semana. Já vou te explicar um pouquinho o que tem a ver uma coisa com a outra. Então, na segunda, minha cabeça já tá no modo full foco e eu entro para realizar processos de criações de conteúdo. Às vezes, quando tem que criar algum material, criar alguma aula, eu gosto bastante de fazer isso às segundas-feiras. Pela noite, apenas esse dia em específico, eu geralmente tenho um encontro com as minhas mentoradas Safiras. Por hora tá sendo toda segunda-feira. E é maravilhoso porque elas já começam a semana também energizadas e a gente gosta de fazer logo no início. Na terça-feira, agora é uma outra prioridade que eu dou foco naquele dia. Terça-feira, sabe o que eu faço? Eu dou foco nas minhas mentoradas. Eu trago ali um processo de estar acompanhando elas, fazer um follow-up nos acompanhamentos de mentorias e projetos. Então eu olho os grupos, eu respondo as dúvidas delas, eu dou uma orientação com as tutoras. Então nós temos hoje um time de tutoras que está sempre ali acompanhando, dando suporte em tempo integral com as nossas mentoradas. E aí eu também tenho esse momento de troca com elas, ou seja, eu foco segunda-feira nas minhas clientes, nas minhas mentoradas, em aprimorar a experiência, em estar proporcionando para
elas algum Trello, algum material, coisas assim. Quarta-feira, nós temos o nosso quadro, nossa Brand Experience, não é mesmo? Que é um quadro fixo semanal que a gente faz toda quarta-feira, 12h12, aqui no YouTube. Inclusive, se você não está inscrita ainda, agora é aquela pausa estratégica para você se inscrever. Vai, aperta. Apertou no botão? Por que você tem que se inscrever? Porque toda quarta você ganha uma aula gratuita comigo de pertinho aqui no nosso canal, que é essa brand que eu tô contextualizando, para que você possa desfrutar cada vez mais desse conteúdo valiosíssimo, ok? Combinado? Pois bem, vamos voltar. Então, na quarta-feira, eu me dedico mais ainda ao processo que uma especialista de qualquer negócio tem, que é repertório e conteúdo. Repertório e conteúdo. Quanto mais você focar nisso, mais a sua empresa vai crescer. Anota o que eu tô dizendo. Todos os outros processos da sua marca, do seu negócio, precisam estar delegados, precisam estar com outras pessoas. Para quê? Para que você possa focar em ser quem você é. Hoje, por exemplo, eu tenho agenda, eu tenho espaço na minha agenda para podcast, para palestra, para evento, para poder viajar. Por quê? Porque eu tenho separações por isso e porque eu vivo como especialista. Já parou pra pensar que ir viajar faz parte do nosso papel de especialista? Participar de masterminds, podcasts, eventos, é parte do nosso papel, é um trabalho. Só que se eu não tivesse isso organizado, eu não tivesse pessoas na minha equipe para fazer as outras áreas que são mais operacionais, eu não poderia viver como a especialista em si. Isso faz muita diferença, tá? Voltando. Quinta-feira, geralmente é um dia mais tranquilo, que não tem nenhuma obrigatoriedade necessariamente, então eu vivo, de fato, meu papel, né, das duas principais skills, que é a gestora da empresa, que a CEO que tá comandando ali a galera, em contrapartida nós temos o nosso gestor, que é o meu sócio, meu namorado também, que faz esse papel bem mais de perto, então eu tô ali acompanhando a evolução dos nossos projetos, aprovando alguma coisa que a minha equipe precisa. Dá uma olhada nisso aqui, você aprova esse design, você aprova esse post, isso, aquilo, você aprova esse site, então eu faço esse processo e principalmente ser especialista, que envolve produção de conteúdo, alimentar o Instagram, responder directs e estar ali, de fato, nutrindo. Esse é o meu papel. E aí é que eu paro e penso. E eu achava que a vida era difícil. E realmente era quando eu andava de ônibus. Porque hoje, dizer que é difícil, que é complexo, arduoso, depende da forma como você está fazendo, entende? Que difícil existe em gravar stories, pensar em conteúdos de valor, engrandecer a tua equipe, a tua audiência, em comparação com você pegar um ônibus carregado, cheio de coisa na mala, debaixo de chuva, com o seu sapatinho todo molhado, caótico, 11 horas da noite, morrendo de sono e com fome. Qual é o seu difícil, né? Você escolhe o seu difícil, esse é o ponto, tá? E na sexta-feira, geralmente eu tiro o dia off. Eu foco apenas uma única coisa: estudar. Vou te falar uma coisa, vem cá, foguete. Uma mentora de verdade, ela tem dedicado um dia só para estudos. Eu faço isso há muito tempo. Toda sexta-feira é o dia que eu tenho para estudar. É o dia que eu tenho para estudar. Significa que eu só vou estudar na sexta-feira? Não, mas é o dia que eu tiro propriamente dito pra isso. Às vezes, quando eu já tô adiantada no estudo, ou na quinta-feira eu também faço isso, eu vou no salão, eu vou numa cafeteria, eu costumo ir no parque, na praia, enfim, eu posso ter esse momento de ir pra outros ambientes pra criar conteúdo, pra produzir, pra desenvolver minha criatividade. Então é muito legal ter essa leveza toda. Sábado e domingo. Olha só o que eu ia te dizer, a skill que linka com a segunda-feira. Sábado e domingo é um momento que a gente alimenta muito nosso processo de criação. De que forma? Consumindo coisas interessantes. Então eu tiro um momento para ficar com a família, por exemplo, e lá numa mesa com a galera, a gente sempre se reúne para ter novas ideias. É o momento que a gente sai para passear, é o momento que a gente vai no cinema, é o momento que a gente vê séries e filmes com mais profundidade, ou que a gente até mesmo organiza a casa e no processo de organizar a casa vem ideias. Então é muito legal ter esses momentos de lazer, de descanso e também de nutrição inconsciente e criativa. E no domingo tem uma coisinha específica. Eu tiro só algumas horinhas do meu domingo propositalmente para organizar a minha semana. Então já separo quais são as prioridades, qual é o meu foco absoluto naquela semana, qual é a responsabilidade que a Marcela especialista e que a Marcela gestora tem que fazer, que a Marcela CEO da própria empresa e que a Marcela que tá ali produzindo conteúdo daquela marca que as pessoas têm expectativa, quais são as responsabilidades que eu tenho que atribuir naquela semana. Então já organizo isso no domingo, eu faço esse processo junto com o meu sócio e ele é quem coordena tudo que envolve projeto, perpétuo, vendas, ações, equipe, ele é quem coordena isso. Meu papel atualmente é basicamente ser a especialista. Isso é muito legal de compartilhar porque é uma conquista. Eu não fui sempre assim, muito pelo contrário. Até há pouco tempo atrás eu fazia tudo sozinha. Tem noção? E hoje nós temos 13 colaboradores na nossa equipe. Se eu conseguir, você também consegue, tá? Essa é a rotina da empresária. E a rotina pessoal, como é que funciona? Pois bem, a minha rotina pessoal, ela é muito simples. Toda manhã é minha. Nada troca a minha manhã. Você nunca vai me ver de manhã, por exemplo, prestando serviço para alguém às 8 horas da manhã fazendo uma mentoria. Você nunca vai me ver de manhã, por exemplo, tendo que sair para comprar alguma coisa numa loja. Não. De manhã, a minha manhã é sagrada.
A gente acorda cedo, 7 horas mais ou menos, toma café da manhã juntos, eu e o Victor. A gente tem um momento de devocional juntos também, que a gente conversa com o Papai do Céu, faz a nossa leitura, faz a nossa oração. A gente tem um momento de treinar, os dois treinam pela manhã, a gente treina, se exercita, faz nossa atividade, enfim. Volta, faz uma leitura. Além disso, eu também tenho muitos momentos que eu gosto de ficar com o meu óleo essencial, fico mais respirando aqui na varanda, gosto de fazer um momento de escrever um pouquinho sobre como é que tá a vida, enfim. Então, realmente tirar um momento pra si. Eu gosto de ler no Kindle, eu gosto de ler no meu livro também, que eu tô lendo o livro do Hábitos Atômicos, por exemplo. Tem também um outro que a gente vai começar agora, tem A Vida com Propósito, que é um outro livro que eu tô amando demais. Então tem esse momento pela manhã. E aí, de fato, eu posso tudo isso lá no meu banho, começo a me maquiar, me arrumar, pôr os acessórios, escolher qual que é a roupa, qual é a mensagem que eu quero passar naquele dia, e assim vai. E tudo isso é registrado nos stories. Chega o horário do almoço, beleza, a gente almoça e tal. E aí vem o período da tarde em si. Agora vem o pulo do gato, anota aí. Depois daquele cafezinho maravilhoso, tomar aquele cafezinho da Badio de chocolate maravilhoso, a gente entra no modo full foco. O que é o modo full foco? É algo que eu ensino muito para as minhas alunas. É de fato você climatizar o ambiente para você estar propensa a trabalhar em alta performance. É o que eu sempre faço. Eu coloco uma vela, eu acendo uma vela, coloco óleos essenciais no difusor, coloco uma playlist própria que eu tenho, se você pesquisar você vai encontrar lá no Spotify. Eu vou deixar também na descrição aqui desse vídeo. A playlist é a modo full foco. São músicas mais calmas, músicas mais lo-fi beats e tal. Eu geralmente também deixo o ar-condicionado legal, climatizando a temperatura, água próxima, se tiver também umas castanhas, um lanchinho e ó, pau na máquina, foguete, modo turbo. É basicamente esse momento. E principalmente se você tá no processo de criação que exige concentração, você fazer esse ritual é muito importante, tá? Deixe o celular no modo avião ou no não perturbe, porque aí você consegue se concentrar melhor. Claro que se você tiver uma reunião, se envolver alguma coisa assim, você vai precisar estar ali no celular, fazer stories, enfim, tá? Esse período da tarde. Geralmente pela noite, eu e o Victor, a gente também tem um outro hábito, um ritual, que a gente sempre janta, a gente faz todas as refeições juntos. Mas quando a gente janta, a gente já começa a assistir algum conteúdo diferente. Ou a gente vai estudar alguma coisa, ou a gente quer assistir uma série, um filme, e logo após terminar de comer, a gente sempre senta aqui no sofá pra assistir alguma coisa juntos também. Às vezes a gente faz um chá, às vezes a gente toma alguma coisinha, come um docinho, enfim. Ou não, né? Porque o Victor também é cheio das dietas, mas enfim. O ponto é, esses momentos de desaceleração e momentos de aceleração. Você percebeu? Sabe com quem que eu aprendi isso? Eu sempre dou os créditos pros meus mentores. Faça isso também. A pessoa que tá me ensinando muito sobre isso, de acelerar, desacelerar, ritmo, hábito, principalmente higiene dos sonos, cuidados em relação a isso, né? Do quanto a gente se expõe aos estímulos e tudo mais. É o Eslen. Eslen, incrível professor neurocientista que tá ensinando muito a respeito disso pra mim e pro Victor, e a gente tá curtindo demais. E aí, o que acontece? Você começa a diminuir a sua frequência ao mesmo tempo que você tá alimentando seu repertório, tá pegando insights, tá assistindo uma série, um filme, tá captando ideias que podem virar conteúdo. E aí, ó, cama, dormir, sono. Tentar dormir cedo pra acordar mais cedo ainda. Essa é uma frase que eu sempre falo. Tentar dormir cedo pra acordar mais cedo ainda. Então a gente tenta ir dormir e ir pra cama por volta das 11 horas no máximo. Tem dias que vai um pouquinho mais, dependendo do que a gente tá fazendo de criatividade, ou o filme tá bom, enfim. Mas 10h30, 11 horas, cama. E pra acordar 6h30, 7 horas todo dia. Fala se essa rotina não é uma rotina dos sonhos. Pois é, por muito tempo eu me privei dela. Teve uma fase, vou te contar um segredo aqui. Teve uma fase que foi muito difícil, tá? Foi ali uma transição de 2021, quando tava um caos, eu não tinha essa organização, eu não tinha essa gestão, eu não me priorizava. Não cabia a Marcela na agenda. Eu estava tão medrosa de ter que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, de ter que dar conta. Eu me comprometia com tantos clientes, eu falava sim pra todo mundo, sim, 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 sim. E o não maior era pra mim. Conclusão, eu só fazia as coisas pros outros, eu estava sempre preocupada, sempre com o dinheiro faltando, ou preocupada com o dinheiro, enfim. E a grande sacada é, no final das contas, você se esgota e você não consegue dar conta de nem aquilo que você se comprometeu. Quem dirá de outras coisas? Esse esgotamento, ele é muito relevante, você tem que tomar cuidado pra você não chegar nesse ponto e você ficar bem atenta ao que você tem que mudar desde agora, se você já tá vendo esse caminhar, tá? Então, quando isso começou a acontecer comigo, eu comecei a perceber que não era o caminho que eu queria. Eu não estava empreendendo, né, pra ser refém daquele negócio, daquela rotina. Muito pelo contrário, eu tinha que me libertar. E eu comecei a me colocar como prioridade. E agora eu vou entrar exatamente no que você precisa fazer para você ter uma rotina leve e produtiva, para você se organizar, para que você possa, de fato, ter momentos com você, tempo de qualidade com você, sem deixar o seu negócio de lado, fazendo com que o seu negócio, inclusive, por conta dessa decisão, prospere cada vez mais, que foi o que aconteceu comigo. Eu atingi metas extraordinárias justamente por me colocar em primeiro lugar, por mais contraditório que isso seja. Mesmo que você pense,
Poxa, se eu parar de trabalhar, como é que eu vou faturar mais? Confia no que eu vou te dizer agora. Eu também achava isso. Eu também tinha essa crença maldita instalada na minha cabeça, achando que eu tinha que trabalhar muito para ter resultado. Contrário, se você trabalhar bem, se você trabalhar da melhor forma e você se priorizar, colocar as energias alinhadas e ter um propósito, se entregar no projeto, fazer as coisas bem feitas, o resultado vai ser ainda melhor. Confia no que eu tô te dizendo. Vamos entrar nessa parte prática? Então, primeira coisa, o que é que foi que eu fiz para tornar isso possível? Mentalidade de sistema. No livro Hábitos Atômicos, que eu estou lendo e recomendo muito para vocês, ele ensina exatamente isso. Você criar uma cabeça, uma mentalidade que foca principalmente em sistemas, em rotinas, em processos. E ao invés de você focar só no resultado maior, você foca em tornar aquilo um sisteminha, que você vai ali, ó, automatizando dia após dia, até se tornar uma coisa tão natural, tão intrínseca tua que você nem percebe, tá? Por exemplo, todos esses hábitos que eu te falei, a gente nem percebe, já tá intrínseco na gente. Outra questão, enxerguei que não existe nenhuma empresa próspera sem uma empresária próspera. E é o que eu falei agora há pouco, a gente acredita muito que só o trabalho excessivo vai causar algum fruto, mas é o contrário. As causas que você vai criando é que vão gerar os efeitos que você realmente quer. Lembra que você quem cria a sua própria realidade. Se você hoje vive um caos, por exemplo, como empreendedora, você também tem o mesmo poder de desfazer isso, criar uma nova realidade. Tudo começa aqui na sua cabeça, tá? Outro ponto, empilhamento de hábitos. E esse é fenomenal, eu aprendi na leitura que eu tô te sugerindo aqui. O livro ensina justamente isso. Por exemplo, dá um exemplo bem prático. A gente começou forçadamente, porque no começo é pensado mesmo, até que se torne natural, até que se torne tão, como eu já falei, intrínseco que flui. Mas no começo a gente empilhava o hábito, a gente sincronizava uma coisa com a outra. Então, eu e o Victor, a gente tomava café da manhã, eu já colocava o livrinho do devocional logo do lado dele pra gente já lembrar que uma coisa tá relacionada à outra. E agora, hoje é muito natural. Então, já se torna um processo muito leve. Você começa a pensar, qual é o hábito que eu preciso colocar na minha rotina como empreendedora, como mentora de alto nível, como uma profissional excelente? Qual o hábito que tá faltando? E qual o hábito que já existe? Como que eu posso ligar uma coisa com a outra? Como que eu posso estar, sabe o carrapato? Colocando um carrapato ali, né? Um do lado da outra para que você não se esqueça de fazer, para que você crie um compromisso diário de estar fazendo aquilo. Seja um devocional, uma leitura, seja um momento de estudo, um momento com os seus filhos, um momento de você fazer um skincare, não sei. O que é que você está querendo fazer, associa com o que você já faz, cria o compromisso e bota isso na sua agenda. Vai dar certo. Além disso, eu decidi qual era o tipo de pessoa que eu queria ser e realmente dei vida a isso. Uma coisa muito forte que me marcou no livro que fala sobre identidade. Eu sinceramente entendi naquele momento que eu não queria ser só uma profissional bem-sucedida, que eu não queria ser só uma mentora de alto nível que inspira outras pessoas. Eu tinha que ser muito boa e também inspirar outras pessoas dentro da minha família. Eu também tinha que ser muito boa e inspirar outras pessoas para os meus futuros filhos. Como que os meus futuros filhos verão a mãe deles, por exemplo, se ela tiver muito dinheiro, mas não tiver saúde? Essa foi pesada, né? Como que os meus futuros filhos vão ver a mãe dele, por exemplo, com uma empresa sólida, mas sem marido, porque o relacionamento não sustentou, por exemplo? Olha que louco, né? Então eu comecei a enxergar qual era a identidade que eu realmente queria criar. E comecei a pensar quais eram as coisas práticas que eu tinha que fazer desde agora pra realmente ter isso. Acabei de dar um exemplo pra vocês que toda noite eu tenho um momento com o Victor de assistir filme, ver alguma coisa, Netflix, ler um livro juntos, a gente fica junto o tempo inteiro. Isso é excelente pro relacionamento. Então tá vendo que aqui eu não tô te falando só sobre business, né? Eu tô te falando sobre vida, principalmente. E o último ponto, intenção de implementação, que é o seguinte, é uma fórmula. Então aproveita pra anotar aí. Produção, coloca aí no filme também. Eu irei, taranã, esse taranã é o comportamento. Taranã, em taranã. Ou seja, eu irei à academia às 10 horas da manhã, sempre depois do café da manhã, na academia do prédio, no CrossFit, na academia do bairro, sei lá. Você se comprometer, você estar indicando uma implementação, você está intencionalizando quando você vai, por que você vai, que horário. Isso também é fundamental. Você linkar essas coisas, você colocar isso em prática na sua rotina, no seu dia a dia e começar a dar muito mais valor para esses momentos com você. Confira o que eu tô te falando. Se você implementar cada detalhe do que eu te falei agora, você vai começar a perceber uma mudança de produtividade, uma mudança de você se sentir mais leve, uma mudança do seu raciocínio fluir muito melhor. Nenhuma empresária consegue criar ações de venda, seja você uma esteticista, uma designer, uma social media, ou sei lá, uma médica, uma advogada. Não sei quem é que tá me assistindo, inclusive, comenta aqui nos comentários qual é o seu nicho para eu te conhecer. Independente de qual área você tá, nenhuma empresária vai conseguir continuar vendendo, prosperando, tendo bons raciocínios, se não cuidar de si mesmo, tá? E essa rotina leve e produtiva, ela vai fazer com que você atraia muito mais resultados, inclusive financeiros, porque tudo vai estar alinhado, você vai conseguir pensar melhor, vai conseguir produzir melhor e as pessoas vão te enxergar melhor. Depois que eu coloquei
eu na minha agenda em prioridade. Eu tenho total certeza, os meus seguidores, as minhas potenciais compradoras, as potenciais clientes que estavam ali esperando, ao verem uma mudança energética em mim, conseguiram sentir muito mais confiança em passar o cartão. Então isso é uma coisa que eu não consigo nem te mensurar, nem te explicar, mas eu posso te dizer convictamente que deu muito certo, tá bem? Espero que você tenha se identificado com essa rotina, com esse destrinchar, que você possa também viver algo muito mais leve, muito mais produtivo e lucrativo. E se você curtiu, deixa agora o seu like, não deixe também de se inscrever no nosso canal, porque aqui, ao você estar inscrito, você recebe acesso a todos os nossos conteúdos e materiais. E é só o começo. Nosso canal do YouTube vai ver muita coisa por aqui. Fico muito feliz que você está aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.